Amigos queridos, irmãos de caminho, mais um dia de reflexão e prece na casa de Fabiano de Cristo. Momento tão importante em nossas vidas, onde podemos conectar com o alto, recebendo suas mensagens, suas intuições, nos conectando em especial com a equipe espiritual, os mentores da casa de Fabiano. E como não poderia deixar de ser, trazemos mais um texto reflexão, uma prece reflexão, que nos chega a partir das palavras de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E hoje vamos falar no Bom Combate, no capítulo 148 do livro Palavras da Vida Eterna. É importante, antes da gente ler, a gente entender um pouquinho essa citação de Paulo. Paulo, antes de ser cristão, era Saulo. Era um fariseu que perseguia os cristãos, prendia-os, matava-os. E ele foi ele não era bem visto pelas pessoas, porque não tinha conhecimentos ainda de Cristo, só ouvia falar dos seus feitos e nutria um sentimento não agradável. Até que um dia, Paulo se deixou levar às portas de Damasco, quando atravessava o deserto, e se encontrou com Jesus. Foi uma luz tão forte que Saulo caiu de joelhos e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Neste momento, ele ficou cego, caiu de joelhos e passou 30 dias caminhando pelo deserto para se encontrar. Então agora quem nos fala é Paulo, que nos traz em Timóteo 2, 4.7, uma reflexão muito linda. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele fala dessa conversão dele em forma de reflexão, de uma oração que nos chega aos nossos corações e faz pensarmos em nós mesmos ainda hoje. E nos diz o autor, Emmanuel, refletindo sobre as palavras de Paulo. Nas lides da evolução, há combates e bom combate. No combate, visamos os inimigos externos, e sejam esses inimigos externos criados por nós ou aqueles que realmente vemos. Usamos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégias e, por vezes, saboreamos a derrota de nosso adversário, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios. Repito, no bom combate, lutamos contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O combate é a lei de olho por olho, dente por dente. Se alguém me ofende, eu ofendo, eu dou troco. Se alguém me machuca, eu machuco. É uma coisa que não tem mais fim. Mas o bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. No bom combate, Paulo nos chama para o que está presente, para um dos grandes ensinamentos de Jesus, que é orai e vigiai. Os grandes ensinamentos que nos chegam
e ainda muito necessário nos dias de hoje. Cuidarmos de nós mesmos, vigiarmos os nossos pensamentos e orarmos para não perdermos a conexão com o mal. Esse vigiarmos a nós mesmos pressupõe nos conhecermos também, crescermos um pouco mais do que aquilo que somos. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco, estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Ou seja, aceitou as dores e entendeu o Cristo não a partir da razão, mas a partir de seu coração. Incompreendido, ele foi, no período depois de se transformar em Paulo, foi incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado e várias vezes abatido e doente. Mas jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Então, amigos, Paulo está nos ensinando a combatermos aqueles inimigos que nos impulsiona a nos afastarmos dos ensinamentos de Jesus, que é o poder, o orgulho, o preconceito, a maledicência, a luxúria, a avareza. São várias ciladas do eu para comigo mesmo, que eu penso que me dá prazer, são prazeres ilusórios. São situações que não falam a alma, são situações do ego grande, que não cede aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, Paulo, ao término da carreira de semeador da verdade, ele foi conselheiro do Sinédrio, tinha um cargo muito importante, mas ele, ao término da carreira, como cristão que viveu, não é carreira, um modo de ser. O autor diz carreira de semeador da verdade, porque ele saiu semeando a verdade de Jesus. Ele saiu da terra, para os olhos humanos, aparentemente arrasado e vencido, mas para os olhos celestes, na condição de verdadeiro triunfador. Apesar de todos os percalços, ele jamais esmoreceu, jamais perdeu a fé. Antes, Paulo combatia pessoas. Depois que conheceu Jesus, associou-se a ele para combater a si próprio. Ele é um espírito triunfador que buscou soluções dentro de si a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, amigos, eu gostaria de trazer também uma poesia de Maria Dolores, também psicografada por Chico, que nos lembra um pouco essas situações essa situação vivida por Paulo, e que até hoje é muito importante para que todos nós possamos dela nos acercar. E diz o seguinte, é uma oração íntima. Senhor, tu que acendeste em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas da vida. Senhor, tu que me desvendaste o sublime valor da provação que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Senhor,
Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito. Não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem prazer. Senhor, naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pensa, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira, sem que eu queira, não me aproves, Senhor. Então, amigos, queridos, com esta fala, tanto de Maria Dolores como de Saulo, vamos pensar um pouco o que estamos fazendo em nós. O que pedimos a Deus, o que seguimos dos ensinamentos de Jesus, como colocamos em prática em nossas vidas, pensando no imediatismo das nossas ações, ou pensando na real transformação do homem ou da mulher que hoje eu sou, para um futuro e para um presente e para um futuro mais conectado com os ensinamentos. Que Jesus permita que todos nós possamos combater um bom combate, aquele que combate em si mesmo os seus defeitos, as suas mazelas, em busca do homem reflexivo e do homem transformado. Que Jesus fique com todos hoje.